com vocês, pessoal? Estou aqui para mais um vídeo sobre o sistema digestório, nosso penúltimo vídeo. O meu nome é Renata Bassani, sou professora de Biologia e vou trabalhar com vocês todo o sistema digestório aqui no nosso canal. Como o sistema digestório ele é sequencial, nós tivemos alguns vídeos anteriores a esse, que é importante que vocês assistam. O primeiro vídeo de introdução ao sistema digestório, depois sobre boca, faringe e esôfago, o vídeo sobre o estômago, o vídeo sobre o duodeno e agora o vídeo sobre jejuno, íleo e intestino grosso. O intestino delgado, como nós vimos anteriormente no vídeo anterior, ele tem 6 metros de comprimento e ele se divide em duodeno, jejuno e íleo. Só que o duodeno ele vai ocupar os primeiros 20 centímetros, todo o resto é jejuno e íleo. Então, a maioria esmagadora do intestino delgado é jejuno e íleo, e é aqui que vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Alguns autores, eles vão colocar o jejuno e o íleo como sendo uma estrutura única, tanto que alguns livros vem escrito jejuno hífen íleo, tanto faz. Só é importante que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer. Anatomicamente, quando tu olha a estrutura anatômica, tu não consegue diferenciar o jejuno do íleo. Essa diferenciação é em nível histológico, é em nível de tecido, ok? Por isso tem essa questão entre autores. Bom, a absorção de todo o jejuno e do íleo, a absorção dos nutrientes, ela está ligada à vilosidade e microvilosidades, tá? E tudo que não for absorvido, tudo que não for reabsorvido para o corpo, vai lá para o intestino grosso. Olha só, imagina que isso aqui é a sequência do intestino delgado. Olha como é o epitélio aqui. Ó, a gente vai ter ele todo em vilosidades. E se a gente ampliar a membrana das vilosidades, essa membraninha ainda assim faz voltinhas, formando as microvilosidades. Isso vai aumentar a superfície para absorção de nutrientes. Por exemplo, quando tu faz um hemograma para ver lá a tua quantidade de glicose, colesterol, exame de taxa vitamínica, é porque os nutrientes de toda a nossa alimentação, eles são reabsorvidos do jejuno e do íleo para o nosso sangue. E o sangue, obviamente, vai distribuir esses nutrientes para todo o nosso corpo. E aí nós chegamos no intestino grosso. O intestino grosso, ele é assim chamado porque o diâmetro dele é mais largo. Ele tem uma média de 2,5 centímetros a mais que o diâmetro do delgado. O diâmetro do delgado, 4 centímetros, o do grosso, 6,5. Enquanto que o delgado tem 6 metros de comprimento, o intestino grosso tem 1,5 metro de comprimento. A gente vai ter algumas divisões do intestino grosso, né? A primeira divisão do intestino grosso é o seco. E na extremidade do seco, nós encontramos o apêndice vermiforme, né? Lembrando que algumas pessoas... O que é o apendicite? A apendicite é uma inflamação do apêndice, que vai ocorrer geralmente porque ele vai ter uma obstrução por restos de alimentos não digeridos. E aí, esta inflamação, ela vai causar sintomas como dor, muita dor abdominal, náusea, vômito, calafrios, tá? E aí tem que realmente tirar o apêndice antes que ele estoure, que aí a pessoa corre um sério risco, né? A infecção espalharia pela corrente sanguínea indo para todos os órgãos. Realmente é bem perigoso nesse caso. Depois nós temos os cólons. Os cólons, alças intestinais, enfim, como preferir. O termo certo, cólon, né? Mas no dia a dia a gente chama às vezes de alça intestinal. É aqui que vai ocorrer a absorção tanto da água quanto dos sais minerais. Então veja bem, ele vai ser dividido num cólon ascendente, ele sobe, num cólon transverso, que atravessa o abdômen inferior ali, e num cólon descendente.
esse cólon descendente ele vai fazer uma curvatura que lembra um S, formando o cólon sigmoide. E esse cólon sigmoide desemboca no reto e depois do reto temos o ânus. O que acontece? Aqui nos cólons é onde vai acontecer toda a absorção de água. E lembrando que todo o conteúdo do intestino, ele é bem líquido. Então, conforme o intestino grosso vai fazendo um peristaltismo lento, toda aquela água vai ser reabsorvida para o sangue. Quando uma pessoa está com diarreia, por exemplo, o peristaltismo desregula e aí toda aquela água que era para voltar para o sangue através da reabsorção, ela acaba sendo evacuada, ela vai para a privada, a pessoa perde. Por isso que em casos de diarreia a pessoa tem que hidratar muito, porque toda aquela água que era para voltar para o corpo dela está sendo perdida, ok? Bom, conforme essa água toda vai sendo absorvida, aquele resto de alimento vai secando e é assim que a gente forma o bolo fecal. E aí nós temos o reto, ok? O reto é a porção final do intestino grosso. E ali do reto a gente encontra o esfíncter anal. Lembrando que esfíncteres são anéis musculares que têm a capacidade de contrair e relaxar. Bom, a parede interna do intestino grosso, tá, gente? Aqui ficou delgado, mas é grosso, perdão. A parede interna do intestino grosso, ela é diferente do delgado, por quê? Porque ela não tem vilosidades, tem muita célula para absorção de água, tem células caliciformes. Células caliciformes são as glândulas unicelulares e elas têm uma função que é produzir muco. É o muco intestinal que vai fazer com que as fezes percorram o intestino com mais facilidade. E não tem produção de enzima. Cuidado! Enzima é só no delgado, no grosso não. E tem a microbiota. Existem bactérias mutualísticas que vivem no nosso intestino e que vão auxiliar na digestão. A verdade é que é mutualística, porque essas bactérias não viveriam sem a gente, nem a gente sem elas, né? Então, fechando aqui, quando a gente fala no intestino grosso, absorção de águas e sais minerais, essa água é levada para a circulação sanguínea, a microbiota intestinal que ajuda a formar o bolo fecal, que ajuda a movimentar o bolo fecal e ainda auxilia e realiza a síntese de vitaminas K, que é a coagulante, tem um fator de coagulação, e algumas lá do complexo B. Tá? E uma coisa importante, gente, a celulose, que é a fibra vegetal, no intestino humano ela não é digerida. Mas, então se a celulose não é digerida, por que dizem que a gente tem que comer bastante fibra? Porque as fibras de celulose, elas atuam como uma esponja, tá? Elas sugam água e aí ao sugar água, elas vão fazer com que as fezes fiquem mais macias e que consigam percorrer com mais facilidade o canal retal e todo o intestino grosso, obviamente. E isso evita danos ao intestino, né? Isso é saúde intestinal, saúde gastrointestinal, ok? Pessoal, espero que tenham gostado, né? Curtam o nosso canal, ativem lá o sininho para vocês estarem sempre por dentro, sempre informados das nossas postagens. Nos vemos no próximo e último vídeo sobre o sistema digestório, onde a gente vai falar um pouquinho das glândulas anexas e do controle hormonal desse sistema. Um beijo para todos!